Boa tarde, boa noite. Esperando as pessoas acessarem o ao vivo de esquinas para a gente começar mais uma conversa. O futuro da comunicação pós-pandemia. Boa noite, boa tarde, boa noite, pessoal. Pessoal que está entrando. A gente vai fazer hoje mais uma conversa da nossa iniciativa. Oi, gente. Oi, Vi. Oi, Ana. Oi, Fábio. A gente vai fazer hoje mais uma conversa da nossa iniciativa O Futuro da Comunicação Pós-Pandemia. Essa iniciativa é uma parceria do CIP e da Casper, do Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper, uma parceria com o Núcleo Editorial. Então, a gente está aqui usando o perfil da revista Esquinas para fazer essa transmissão. E depois das nossas transmissões, a gente fica com a live disponível no perfil da revista Casper. Chegou por aqui e a gente vai receber ele, professor Rodrigo Ratier. Boa noite, Rodrigo. Oiê. Tudo bem? Tudo, Miriam. Que bom, tudo, quer dizer, vamos indo, né? Tudo ótimo para o novo ótimo que se estabeleceu nas nossas vidas, que é estou viva, com saúde e isolada com as pessoas que eu amo. É assim. Tá bom. Eu estou fazendo e com conforto, não, é isso, tem que reconhecer, né? Totalmente, com conforto, de todo o nosso privilégio também de poder trabalhar remotamente, de poder estar numa casa, né? Enfim, tá no meu caso um apartamento, mas numa casa em que a gente tem tudo que a gente precisa e mais comida e tudo mais. Então é um privilégio mesmo. Esse é o novo bem. Eu estava fazendo uma breve abertura, Rodrigo, e contando que as lives são uma parceria do CIP com o Núcleo Editorial. Então a gente está aqui no perfil de Esquinas, que é a revista laboratorial que você edita na Casper. E no dia seguinte, a cobertura das lives fica sempre disponível no site da revista Casper, que é a revista da Fundação Casper Libero. Hoje quem deve acompanhar a nossa live como repórter da Casper é o Renan Lima, ele já deve estar por aqui com a gente. Então, pessoal, o nosso convidado de hoje é o professor Rodrigo Ratier. Ele é professor do curso de jornalismo da Casper, ele dá aula na disciplina Teoria e Prática da Reportagem no segundo ano. O Rodrigo é doutor em Educação pela USP, colunista de educação do portal UOL e é editor de Esquinas, a revista que empresta aqui o perfil para a gente hoje. Se vocês estão aqui na conversa porque vocês seguem o Rodrigo, vocês podem seguir Esquinas para ficar sabendo das próximas lives. A gente vai fazer até o final desse ciclo, são 8 ou 9 lives, vamos até o dia 1º de junho, sempre às segundas e quartas nesse horário. Rodrigo, muito obrigada por você estar aqui hoje para conversar com a gente sobre educação, que é um tema que está pegando fogo, né? Queria primeiro que você contasse, então, do que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de educação, é muito comum, quando a gente fala de educação, as pessoas imediatamente pensarem em educação escolar, mas do que a gente está falando quando a gente vai falar de educação, Rodrigo? Obrigada. Legal, obrigado você, Mi, obrigado pelo convite. Estou felizão mesmo de estar aqui conversando com você. Parabéns pela iniciativa e enquanto Esquinas, né, também estamos muito contentes de poder auxiliar esse ciclo de lives aí que enche a gente de energia, né? Então, eu queria basicamente conversar um pouco com você e com quem está nos acompanhando aqui sobre essa ideia de educação no sentido mais amplo, né? Você falou que realmente é uma coisa que não se restringe à educação formal, né, da escola e depois da universidade, a educação que dá diploma, e de fato não é assim que a gente entende educação, né? Quando eu falo a gente, eu e você, viu, pessoal? Porque o pessoal não sabe, talvez, que a gente vem de uma mesma formação, né, Michele? A gente Verdade. fez pós-graduação na Faculdade de Educação da USP, fomos orientados pela mesma professora, a professora Maria da Graça Seton, participamos do mesmo grupo de pesquisa, né? Então a gente tem um entendimento de educação no sentido mais amplo, como um processo que conecta a gente à sociedade por meio da onde a gente recebe essa herança da sociedade e por meio do qual a gente também consegue colocar o nosso input, modificar a sociedade, né?
Eu acho que, nesse sentido, né, para a gente começar a conversa, dá para a gente dizer que a falta de educação nos trouxe até onde a gente está, né, Michele? Porque aí, de novo, não é só a falta de educação como falta de modos, né? Embora o debate esteja super vulgarizado, né, pelos exemplos que a gente tem de cima. Eu estou falando de uma falta de coisa que, para mim, é inerente à educação, que é a ideia de reflexão. Então, acho que a nossa sociedade foi caminhando de uma forma muito irrefletida até esse atual momento, né? A própria pandemia é um pouco reflexo disso. A gente tem as teorias de que ela se originou por meio do contato com animais silvestres. Talvez esse contato não devesse ter existido caso a gente não avançasse com tanta voracidade para cima da natureza, enfim, existe uma irreflexão nesse sentido e na forma como o mundo está organizado, né? Eu acho que quem faz a reflexão é a educação. Se a gente pensar nas outras instituições com as quais a gente tem contato, né? O trabalho para reduzir muito, o trabalho é para produzir, certo? A família tem a busca da afetividade, a religião, essa ligação com outro plano para quem tem fé, para quem acredita, e assim por diante. Quem reflete, quem olha para o que está fazendo, e basicamente é assim que a gente aprende, né? Enfrentando desafios e olhando para a nossa resposta nesses desafios, é a educação. Então, nesse sentido, eu acho que é central a gente pensar na educação para poder saber o que nós vamos fazer daqui para frente, né? Porque não vamos encontrar, já não estamos numa situação fácil e quando esse momento mais agudo terminar, a situação vai continuar complicada, né? É assim que eu vejo para a gente começar a falar. Muito. Acho que dois pontos decorrem dessa reflexão sobre a educação num sentido mais amplo, né, Rodrigo? Assim, como estudiosos da educação, a gente acompanha sempre o debate sobre essa área. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo tem muita coisa pintando, né? E uma das consequências de uma compreensão equivocada, talvez, dessa educação, né, é justamente um conflito que está acontecendo nesse momento entre, né, o que está acontecendo no mundo da educação, né, e por que existe uma confusão dos papéis, né, entre todos os entes, digamos assim, educadores, socializadores nesse caso, né? E aí, especialmente escola e família estão vivendo um momento muito conflituoso, né? E aí a gente pode falar de escola de um jeito mais amplo até, né? Pensando da educação mais básica até a educação superior, está acontecendo uma confusão de papéis, né? Assim, a gente vê por toda parte, né? As pessoas dizendo, eu não tenho que educar o meu filho, esse papel é da escola, e a escola meio perdida, sem saber direito o que faz, né? E na live com a professora Helena, na live da segunda-feira com a professora Helena, uma aluna entrou e perguntou, vocês acham que com tudo isso que está acontecendo, a gente vai viver agora em educação à distância? Porque é isso que está rolando, e na verdade o que está rolando não é educação à distância, então tem uma grande confusão, e essa confusão tende a ditar, de certa forma, o pós para a educação, se é que vai existir um pós, né? Mas assim, as reflexões sobre educação logo após esse grande momento mais central assim da pandemia que a gente está vivendo. Você concorda com isso, Rodrigo? Concordo que é uma grande confusão, como em vários outros campos está ocorrendo também, né, Michele? Eu acho que em relação à educação, eu gosto dessa perspectiva de que todo mundo educa, né? Então, quando a gente ouve falar, por exemplo, em cidade educadora, né? Eu acho que é um conceito importante realmente, porque os espaços sociais educam, as pertenças a determinados grupos, e nesse sentido, professor e família, assim, no ideal, né? Deveriam ter uma ação conjunta e que se complementasse. Lá nos primórdios, quando a gente fala de socialização primária e secundária, você tinha essa divisão, né? De que a educação moral barra afetiva seria prerrogativa da família. Então, a gente vê muitos movimentos conservadores e reacionários hoje tentando trazer de volta essa perspectiva, né? E que essa educação mais de conhecimentos, conceitual, essa partilha, vamos dizer, do que a humanidade descobriu, né? De onde ela partiu e para onde ela está se encaminhando, isso seria prerrogativa da escola, né? A complementariedade se daria dessa forma. Eu acho que isso está superado. Eu acho que
os valores morais também são trabalhados na escola, como são trabalhados na mídia, como são trabalhados na religião, no grupo de amigos, enfim, em todas essas instituições com as quais a gente tem contato. E acho que a gente tem uma confusão nesse momento, né? O pai que precisa ser professor, num certo sentido, ou apoiar, né? Eu acho que eu estou mais confortável com essa expressão, né? O pai apoiando o aprendizado de um filho, o pai e a mãe, né? Evidentemente, de um filho ou de uma filha. Porque não dá para substituir o trabalho do professor. O professor, ele é um profissional, né? O professor, ele é a pessoa formada em uma determinada área que tem um conhecimento específico sobre essa área e tem um conhecimento didático, essa é a especificidade do trabalho docente, né? A didática consiste em você pegar uma coisa que é difícil, que é complicada, da matemática, da química, da física, da língua portuguesa, da história, e transpor de uma forma mais compreensível, sequencial, hierarquizada, adaptada para cada faixa etária e para cada aluno, até quando isso for possível, né? Então, eu acho que essa confusão, eu, assim, tentando olhar um pouco pelo lado otimista, eu acho até benéfica, né? Porque os pais e mães estão vendo que educar não é uma coisa intuitiva, né? Que educar, assim, em termos de conhecimento, é uma coisa que exige realmente essa profissionalidade que os professores, enfim, servem para alguma coisa, né? Nós estamos fazendo coisas importantes, a gente estuda para estar onde a gente está, né? Então, eu acho que entre as reflexões que esse momento está provocando, eu acho que a reflexão sobre o papel do professor e da professora vai ser uma das coisas que vai ser posta em relevo, né? De falar, bom, então parece que esses caras realmente fazem alguma coisa importante e interessante, né? Meio que se pondo na pele do professor. Eu acho que essa é uma confusão complicada, porque nós estamos vivendo ela, mas no longo prazo tende a ser saudável até, sabe? Também tendo a pensar assim, até respondi isso para a aluna que estava na live da professora Helene, perguntou, eu acho que a gente tende a valorizar, não só o professor, né, acho que as profissões que estão sendo consideradas essenciais nesse momento, elas dizem muito do porquê que, bom, tirando os essenciais que alguns governantes dizem que é essencial, mas que a gente sabe que não é, que faz parte de jogo político, mas as profissões essenciais, elas tendem a ser valorizadas ou olhadas de uma outra forma, mas ainda assim a gente sabe que haverá disputas sobre o sentido disso tudo que a gente está vivendo, né? Então, uma das disputas que eu penso que pode acontecer é essa disputa, assim, sobre, bom, então a tecnologia deu conta de mediar esse processo, né? E aí jogar essa história do EAD como uma coisa que, ainda que a gente não esteja fazendo EAD, né? EAD é uma modalidade de educação super séria que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, que é a transposição de cursos presenciais para modalidade remota de forma provisória, né? Sim. Eu queria dizer que vocês que estão aqui na live, se quiserem perguntar algo para o professor Rodrigo, vocês podem perguntar, ainda que eu tenho uma série de questões aqui para apresentar para ele. Júnior Monte perguntou, Rodrigo, como você vê o estímulo à leitura feito pela educação brasileira? Um abraço para o Júnior, obrigado pela pergunta aí, viu, meu camarada. Antes de falar sobre leitura, eu queria só complementar, porque eu acho que eu acabei deixando passar uma coisa que você retomou no seu comentário, que é esse lance, assim, né, da educação à distância e do presencial. Eu acho que esse momento seria muito fácil responder assim, né? Olha, nada substitui o presencial, né? Mas eu acho que é uma saída cômoda e que deixa a gente com uma falsa resposta, né? Tem aulas online que substituem o presencial. Se o professor está passando slide, certo? Fica na sala de aula só passando slide e faz a mesma coisa na aula online, para que ele precisa estar junto com as pessoas? Por que as pessoas precisam pegar o ônibus lotado, agora com sujeitos até um problema maior que é a pandemia, né? Acordar cedo, gastar dinheiro para ficar tudo junto, se o que está havendo é só uma aula em que uma pessoa fala e as outras estão passivas ali, né? Então, eu acho que esse momento, com as pessoas experimentando um pouco essa educação remota, vai levar, precisa levar, ou vou até reformular, eu gostaria que levasse, né, a uma reflexão sobre a aula presencial. Então, o que eu acho que é insubstituível? Acho que a socialização é insubstituível, mas a socialização com propósito, né? A socialização do trabalho em grupo em que as pessoas estão pondo em choque mesmo. Acho que a gente não precisa ter medo do confronto, né? De ideias, né? Para buscar uma solução, um debate aberto, um debate franco. Os trabalhos de campo, que para mim são a forma de você vivenciar
Na prática, realmente, eu acho que a prática sozinha, ela é estéril, mas a gente não pode abrir mão da prática, né? Dessa vivência em primeira mão dos desafios, realmente. Então, isso é insubstituível. Eu acho que é insubstituível o diálogo travado com o professor, né? O diálogo um a um, ou seja, essa coisa meio socrática mesmo do professor e fazendo as perguntas, né? De levando o aluno a se questionar. Isso é, eu diria, quase impossível no ambiente online, porque a gente até brinca, né, no grupo de professores da Casper, a gente está dando aula para iniciais, às vezes, né? A gente não sabe qual que é o estado em que se encontram essas pessoas. Elas estão assistindo realmente, elas estão vendo, elas estão desafiadas. E aí, para você interagir, fica muito mais difícil, né? Então, eu queria dizer que eu acho que o presencial tem, sim, aspectos que são insubstituíveis, mas que esses aspectos precisam ser ressaltados, né? Não adianta você querer dar uma aula presencial tradicional, porque essa aula, a meu ver, uma aula não ativa, é uma aula que tá sendo altamente questionada e por bons motivos. Sobre o incentivo à leitura, né? Como que as escolas tratam o incentivo à leitura? Cara, eu acho que, assim, essa é uma pergunta ampla, eu acho que as escolas fazem o que podem, né, em geral. Eu acho que tem Eu que trabalhei na Nova Escola, a revista Nova Escola, por mais de 10 anos da minha carreira, eu vi muitos projetos maravilhosos, realmente, de alfabetização, de escrita e de leitura. Então, eu acho que essa é uma das áreas que, pensando na educação básica, teve um incremento e um avanço interessante, assim, né? Eu acho que você teve muitos programas, você teve programas governamentais, acho que é importante a gente dizer isso também, né? Educação só se faz em larga escala com política pública. E a gente teve o PNBE periódicos, o PNBE bibliotecas, né? Programa Nacional de Bibliotecas na Escola, com livros didáticos, paradidáticos, o PNLD, que levou livro enfim, não existia esse programa antes, né? Hoje você tem livro de graça, comprado pelo governo federal, e isso foi importante. Então, assim, evidentemente temos muito para caminhar, mas acho que em 15, 20 anos andamos um tanto bom, sabe, nessa área. A Ana Ribeiro, Rodrigo, pergunta assim, uma pergunta para os dois. Quais práticas podem ser efetivas para cativar a atenção do aluno no ensino online? Quer começar a responder? Nossa, eu tenderia a discutir assim, o que é efetividade, por que a gente tem que necessariamente operar nessa lógica do cativar a atenção e o que a gente está chamando de ensino online. Mas eu vou tentar responder a pergunta da Ana, né? Eu acho que a gente que não, como disse o professor Rodrigo, né? Nós somos professores, então nós somos de alguma forma formados, né? Ao longo da nossa vida, a gente é formado para estar na sala de aula e para transmitir ou para dialogar conhecimentos, para trocar conhecimentos, né? E para ensinar e aprender junto com os nossos alunos num processo, né? O que a gente está fazendo agora é um processo de adaptação para tentar que esse diálogo aconteça com a mediação tecnológica, né? Nenhum de nós, ou poucos de nós, né, fomos formados para fazer educação com mediação de tecnologia. Então, hoje, o que está acontecendo para quem não é professor de EAD, né, é que a gente está experimentando, aprendendo com a experimentação e trocando muito entre nós, colegas, para tentar entender que práticas são essas possíveis de engajar e cativar a atenção do aluno. Claro que eu, como professora, tenho algumas estratégias das quais eu lanço mão, né? Eu falo a gente porque eu dou aula em dupla com o professor Eduardo Nonomura. Então, a gente usa bastante exercício, a gente usa mapa mental, a gente usa enquete na aula, a gente usa aquelas mecanismozinhos de engajamento, tipo Mentimeter, ou então Kahoot, enfim, mas são coisas que a gente usa também na aula presencial, né? A gente não está inventando nenhuma roda. O que a gente tenta fazer com os alunos do online, que talvez seja novo, é essa ideia de ficar o tempo todo recuperando, né? Dizendo assim, gente, vocês estão com a gente até aqui? Tá tudo bem? Podemos avançar o próximo passo? E aí a gente vai entendendo se a gente está na mesma página todo mundo, porque no presencial você tem algumas possibilidades de leitura até corporal, né, da postura do aluno, de que ele está realmente ali engajado, entendendo e está avançando no seu raciocínio e no processo do aprendizado ali da aula, e no online a gente não tem isso, a gente tem as iniciais, quando muito a gente tem um áudio ou uma carinha ali conversando com a gente. Então,
o que eu diria que eu estou fazendo de diferente é que eu estou tentando experimentar esse chamado, né, para os alunos, para o tempo todo perguntar, podemos avançar, podemos ir, está todo mundo entendendo? Mas eu não sei se a gente está buscando essa coisa sei lá, de uma produtividade efetivista, sabe? Eu acho que é uma coisa de tentar entender que sentido que a aula está tendo para essas pessoas nesse momento. E eu acho que essa adaptação requer que a gente olhe também para esse processo como um processo de aprendizagem, né? Eu acho que você tocou na palavra que eu tinha até anotado, rabiscado e sublinhado aqui, que é a ideia de sentido, né? A primeira coisa que eu vou concordar contigo aí na provocação é em relação à questão da motivação, né? Eu não acho também que ninguém seja capaz de motivar outra pessoa, né? Motivar nessa ideia de se colocar em movimento. Se colocar. Uhum. Então, é uma escolha da pessoa, uma escolha individual, né? Uma das visitas mais interessantes que eu fiz em escolas foi a escola Summerhill, que é uma escola clássica do movimento hippie nos anos 60 na Inglaterra. E lá funciona assim: os alunos não são obrigados a entrar na aula, né? Não são. Eles só entram na aula se eles quiserem. Então, toda aula tem ali, ó. A aula de hoje é projeto de ciências minhocário. Então, se aquilo fizer sentido para o aluno, ele vai e entra. Se ele não entrar, ele vai arcar com as consequências disso em algum momento, entendeu? Se ele quiser passar o ano letivo inteiro sem entrar em nenhuma aula, provavelmente vai ter algum tipo de prejuízo e depois ele vai se haver com isso. Então, o que eu faço, já que não chegamos nesse ponto ainda aqui, né, de cada um entra se quiser, se bem que no fundo tá meio assim, né, porque eu acho que várias outras coisas a gente está revendo também. Chamada a gente está revendo, assim, algumas práticas, chamada, para que fazer chamada no ambiente online? Se eu não estou fazendo online, para que eu vou fazer chamada no offline? Enfim, espero que a Casper não esteja ouvindo isso, né? Mas eu acho que são práticas que a gente vai repensando, né? Não estou falando para abolir, mas acho que há que ter uma reflexão sobre isso. Mas eu tenho tentado também, assim como você, sempre dialogar, né? O meu diálogo é mais no fim da aula mesmo, de falar, gente, ó, essa aula fez sentido? Vocês encontraram, pelo menos em parte, aquilo que vocês vieram buscar aqui nessa aula, né? Então, abra um espacinho ali nos comentários, porque o pessoal tem se manifestado muito mais pelo chat do que pela voz mesmo, para falar um pouco de como foi, como deixou de ser. Tenho tentado, eu parto sempre do pressuposto, Michele, que assim, a aula precisa ter uma parte ativa, uma parte de enfrentamento de desafio, de colocar as ideias anteriores, balançar essas ideias mesmo com outros conhecimentos. Então, eu, com a minha disciplina, assim como a sua, ela é um pouco mais prática, faço sempre pedidos de pequenas produções para a gente entregar durante a própria aula, seja fazer de matéria, parágrafo de descrição, pequenos abres de reportagem, né? Então, eu tenho tentado um pouco isso. Acho que tem tido um bom efeito, assim, né? Para essa... Enfim, a gente nunca sabe, né? Nós estamos um pouco também tentando desenhar esse mapa no escuro, eu acho, né? Mas é isso. Não acredito em aula também que não tem esse diálogo, né? Então, essa checagem com a turma, se está funcionando minimamente, é o que tem me balizado aí nessa aventura às cegas, né? Tem mais a ver com sentido e efeito do que com eficácia propriamente dita, ou com chegar em algum lugar que já está pré-estabelecido, né? Pelo menos assim que eu tenho tentado encarar, porque eu acho que tudo que estava pré-estabelecido a gente precisou olhar de novo e repensar. E sentido e efeito, e durante o processo, essa reflexividade sobre o próprio processo, porque às vezes a gente experimenta uma aula, vê que não deu certo, e aí a gente melhora isso para a próxima ou para as próximas, né? Então eu também tendo a pensar assim. O Pedro Alvarez perguntou qual que é a opinião a respeito da decisão de não adiar ou cancelar o Enem. Bom, eu até escrevi 2 artigos no UOL sobre isso aí. Eu No acho que, blog. no meu blog, eu acho que vai totalmente contra as recomendações de saúde pública, vai contra uma cautela que precisa haver, né? Tem várias, é um erro, assim como boa parte das coisas que aparecem no MEC, é uma medida feita para você arranjar confusão, né? O Weintraub
né, e o Bolsonaro, eles vivem do conflito, né? Tudo é encaixado nessa lógica amigo e inimigo. Então, o Sérgio Moro, que era BFF até outro dia, hoje é inimigo de morte. É assim que eles funcionam, eles trabalham muito na lógica do conflito. Então, o primeiro que é uma bravata, isso eles vão ter que adiar de alguma forma, né? Hoje até o Bolsonaro já fala adiar um pouco, mas tem que fazer em 2020, enfim. Não tem por que não adiar caso as recomendações sanitárias e das autoridades de saúde sinalizem nesse sentido. Primeiro, porque o ano letivo não precisa coincidir com o ano civil, certo? Então, eu posso ir com o ano de 2020 até março, vamos dizer. Até porque você tem um monte de universidade federal parada. Você pega a Federal de Pernambuco, por exemplo, eles estão parados. Então, vai chegar em março, eles vão estar ainda no ano letivo de 20, não vai dar para ter os ingressantes de 21. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí eu acho que é especialmente cruel, mas também não surpreende, né, vindo de quem vem, dessa turma despreparada técnica e eticamente para liderar o país, é de que você tem uma acentuação da injustiça, né? A gente sabe o tamanho da desigualdade ao acesso à internet no Brasil. Então, justamente os mais vulneráveis novamente vão ser prejudicados. Ah, o Weintraub fala, né? Mas estude como der, estude com livro, enfim. Só que quem faz aí, sei lá, um ângulo, uma etapa da vida, essa galera já está super municiada. Tem uma charge da Laerte maravilhosa hoje, não sei se... ou de ontem, Não, né? Que é à esquerda um quarto com 300 celulares, câmera, né, apoio psicológico online, não sei o quê, e o outro um celular com a bateria acabada e um bolo de café. Basicamente é isso, né? Então, uma acentuação da desigualdade que, enfim, é coerente, né, com as políticas que a gente... sim, que a gente está vendo. Acho que a conexão do Rodrigo deu uma interrompida, mas deu para ver o final da sua resposta. Eu vou ler outras duas perguntas que estão conectadas. O Thiago Pansica perguntou assim: como vocês acham que poderão levar algo que aprenderam durante esse período para dentro da sala de aula em relação à tecnologia? E aí, em seguida, muito conectada com essa pergunta, deixa eu só conseguir ler aqui. O professor Fábio Sicchini, como vocês projetam a atenção dos alunos de ensino superior quando voltarmos ao ensino presencial? Será que terão mais dificuldade, uma vez que se acostumaram ao modelo mediado pela tela? São duas perguntas que estão relativamente conectadas, por isso que eu juntei elas duas. E a minha caneta caiu e eu vou pegar outra aqui rapidinho. Beleza, voltei. Um abraço pro Pancique, pro Siquini, dois amigões aí. Ô, Pancica, eu acho o seguinte, cara, eu vou levar um monte de conhecimento novo, até porque eu já tô, não sei você, Michelle, eu tô no meu quarto planejamento já, então eu tô com 7 aulas novas que eu refiz completamente, então são temas que né, nunca abordei, mas sempre tive vontade de abordar e agora estou me forçando a fazer essas novas aulas, né? Eu acho que é importante que os alunos saibam o tanto de esforço que tem por trás, né, dessa nossa tentativa de continuar travando esse diálogo mesmo em tempos difíceis. Então, eu vou levar um monte de coisa nova mesmo, uma série de aprendizados sobre a minha disciplina em específico, e acho que sobre didática, né, sobre o que funciona, o que não funciona, aí já conectando um pouco com a pergunta do professor Fábio Ticchini, né? Eu acho, Ticchini, que assim, essa questão da atenção aí é achismo mesmo, né? Não tenho elementos para pensar diferente, mas eu tenho a esperança de que haja uma valorização por parte de todos os atores envolvidos na educação do presencial, certo? Então, assim, nós vamos estar um pouco exauridos dessa cultura de tela, né? Então, talvez a gente tenha uma possibilidade até de um renascimento do presencial, mas eu acho, de novo, que precisa ser um renascimento ressignificado, certo? Um renascimento baseado na aula magistral francesa, com o professor ali na frente da sala, podendo ser até com um conteúdo maravilhoso, com uma explicação super bem dada e tal, porque é um prazer, né? Você ter aula com mestres desse tipo. E eu nem acho que eu esteja nos pés dessas pessoas assim. Mas eu acho que fundamentalmente o presencial vai ter que ser significado na direção da metodologia ativa,
né? De mais discussão, de mais diálogo, de mais trabalho, de leitura, de enfrentamento de problemas da realidade, de projetos, enfim. Eu acho que se a gente for por aí, a gente vai por um caminho mais virtuoso mesmo. Tenho falado que eu assim, não acho que existe um lado bom nisso que a gente está vivendo, que é uma enorme tragédia, né? Mas eu acho que tem alguns ensinamentos, alguns aprendizados que a gente pode, sim, tirar de tudo que a gente está vivendo. Eu acho que vai no sentido da pergunta do Tiago e da pergunta do Fábio, né? E acho que a gente tem, sim, a oportunidade de refletir sobre o que é uma aula, né? O que é uma aula no presencial e o que é particular do presencial numa aula. E aí eu acho que tem um campo de reflexão muito interessante mesmo para a gente experimentar nessa volta, né? Se observar para ver o que vai ficar muito evidente que é particular do presencial, né? Mas eu acho que é uma observação que depende um pouco de a gente estar atento e acordado nesse momento, né? Então, como você diz, né? Eu estou olhando para isso, eu tive que replanejar o curso já um monte de vezes, eu tive que refazer um monte de aulas que já estavam previstas, eu tive que repensar, por exemplo, interação, tempo, né? O tempo das aulas, que eu acho que é um tempo muito mais comprimido, né? Eu acho que é um tempo que a gente que dá aula há muito tempo, a gente está habituado a distribuir um conteúdo num X tempo, e no virtual, no mediado, esse tempo ele vira uma outra coisa, né? Ele vira um grande mistério. Então, eu acho que se a gente estiver acordado e atento agora para o planejar, para elaborar a aula, para pesquisar, para distribuir os conteúdos, para as temporalidades, quando a gente voltar, a gente vai ter um parâmetro comparativo, digamos assim, do antes, desse entre, né? E desse durante e do que vai ser depois. E a gente vai conseguir talvez fazer uma leitura mais completa e de menos chutômetro, né? Do que são essas projeções que a gente fica fazendo. Pois, O Fernando, quer complementar, Ron? Eu queria só falar uma coisa que ouvindo você me veio à mente, assim, até uma experiência pessoal, né? Eu acho que tem alguma coisa indefinível, misteriosa no presencial. Quando a gente não sabe alguma coisa, a gente fala, existe alguma coisa misteriosa, eu não sei o que existe, mas existe alguma coisa no presencial que, assim, uma capacidade de nos energizar que ela é fantástica, né? Então, eu já contei essa história algumas vezes. Quando eu entrei na Casper, 2 meses depois, meu pai morreu, né? Já estava doente, e tal. E o fato de eu estar dando aula, e aula presencial, foi uma coisa que me energizou enormemente, me ajudou super a passar pelo luto, certo? A entender que a vida continuava. Eu acho que o ser humano é um ser gregário, né? Ele é um ser social, ele busca essa presença. Então, talvez essa reflexão constante sobre o que estamos fazendo aqui como grupo, né? O que esse coletivo está produzindo? Qual que é o espírito desse grupo, né? Qual que é a natureza das trocas que a gente está fazendo? Talvez seja isso que existe de indefinível, de tanta energia, né? Assim, uma aula que quando dá certo uma aula presencial, pô, quase, sei lá, sai faísca, né? Muito bom, é uma delícia. É maravilhoso. Né? Ruído, mas você sai e fala, meu, que aula, né? Que tesão mesmo, assim, né? Isso não tem Sim. mais, né? Nunca vai ter, acho. Não tem. Não, a sensação de que a gente está se exaurindo sem conseguir se nutrir, né, dessa nutrição que o presencial trazia, né? Então, quando a gente fala, não, a gente está cada vez mais cansado, mais exausto, é porque, de fato, a gente está cada vez mais mediado por essa tela, sem a parte do presencial para se energizar, para se nutrir, que a aula presencial traz, né, trazia até pouco tempo atrás. O Fernando Pereira Gomes pergunta, Rodrigo, penso muito nos alunos da periferia durante essa pandemia. Na sua visão, como incluí-los, já que muitos não têm acesso a recursos tecnológicos? Acho que a gente tocou um pouco nesse tema com a história do Enem, mas não entramos muito, né? Não, mas maravilhosa essa pergunta, Fernando. Eu acho o seguinte, vou propor que a gente pense aqui juntos em uma coisa mais ampla, assim, né? Nós não vamos fazer futurologia, mas a gente pode fazer um prognóstico, né? O prognóstico é uma suposição baseada nos dados da realidade. Então, algumas coisas já estão desenhadas do que vai acontecer. Na saúde, a gente sabe que a pandemia vai continuar com a gente, certo? Então, o vírus não vai embora depois da primeira onda, vai ter adoecimento, e não só de coronavírus, mas de todas as outras doenças que não foram tratadas ao longo dessa pandemia, né?
Vai ser um adoecimento que não é só físico, é um adoecimento mental, vai ter gente deprimida, ansiosa, talvez nós mesmos, certo? Talvez pessoas que estejam do nosso lado. O que nós vamos fazer em relação a isso? Economia. A economia vai estar destroçada. A realidade é essa. Se a gente pega os indicadores aí da China, a China caiu 6% no trimestre, né, gente? Que é uma coisa absolutamente impensável em qualquer contexto. Os dados de desemprego dos Estados Unidos, o negócio saltou de 3, qualquer coisa para 14. 20 milhões de desempregados. Então, nada indica que vai ser diferente aqui, muito pelo contrário, ainda mais num contexto de retirada de direitos, que foi o que a gente vivenciou nos últimos anos. O que nós vamos fazer sobre isso? Política. A gente vivencia uma situação que, na prática, é uma ausência de governo. Porque se o Bolsonaro quisesse efetivamente planejar a saída, ele planejava, né? Ele apresentava um plano, ele colocava em discussão com metas, com objetivos, com tempos e movimentos, né, Michele? Como você gosta de falar, eu adoro essa expressão. Mas ele é um governo interessado em fazer disputa política. É um governo interessado no poder, em se perpetuar no poder. O que nós vamos fazer sobre isso? Então, só para falar de outros frontes que não são o fronte da educação. A saúde, a economia e a política. Na educação, essa desigualdade imensa. Então, a reflexão mais ampla que eu proponho é assim: o que a gente como indivíduo e a gente como sociedade vai poder fazer e vai querer fazer para endereçar todas essas coisas que estão dadas, que vai ser assim, certo? E a educação tem uma disputa clássica, que é uma questão que a sociologia da educação coloca com muita clareza. O projeto de educação está a sentido, tá a serviço, melhor dizendo, da reprodução dessa realidade ou da transformação da realidade, certo? Obviamente que não é bipolar apenas, você tem um contínuo, né? Mas onde você vai colocar, onde você vai querer se colocar e onde você vai querer colocar o seu projeto de educação, o projeto de educação da instituição que você faz parte, né? Assim, ouvi uma coisa que para mim foi essas frases que a gente ouve que balizam um pouco a nossa vida, né? Eu acho que a gente vai precisar, eu pelo menos estou tentando encontrar algum sentido nessa quarentena, que é tentar me fazer útil. Então, essa cobertura de esquinas, sendo muito sincero, ela nasceu mais para mim do que para outras coisas, né? Quando eu tive a ideia, assim, como é que eu vou fazer para me sentir útil diante da sociedade em relação a essa situação que nós estamos vivendo? E que bom que um monte de gente embarcou e que está dando certo. Enfim, quem puder acompanhar, acompanhe, viu, gente? Fazendo merchan aqui já, né, Michele? Uma cobertura diária sobre Covid-19 nas páginas de esquinas. E estamos indo super bem. Tem 73 pessoas já engajadas. O grupo começou com 5, tem 73. Já publicamos mais de 50 reportagens, né? Então estamos super felizes. Então, eu ia falar da frase, né? Eu me aproximei por um tempo da minha vida de um cara chamado Oded Grajew, empresário, um dos criadores do Fórum Social Mundial, enfim, uma figura muito interessante, né? E eu entrevistei ele no começo do ano, das várias conversas que eu tive com ele, eu falei, cara, e aí? Nós temos razões para ser otimistas? Ele falou, não, não temos. Eu falei, mas como é que você vive assim, então? Ele falou, eu vivo sabendo e pensando e tentando entender que eu estou no sentido da mudança. Eu sou um agente da mudança, mesmo que as coisas não estejam bem, eu estou buscando por tais e tais meios, ele listou uma série de coisas que ele estava fazendo, mudar essa sociedade, mudar as coisas. Não acho que eu vou ver a sociedade transformada, talvez eu veja alguma coisinha transformada, isso vai me nutrir, a luta me nutre, né? Me ajuda a seguir em frente. Então, eu acho que é isso. Em relação, Fernando, tanto a essa questão que você coloca, como os outros enormes desafios, eu acho que a gente precisa pensar em se posicionar individualmente, enquanto grupo, se nós vamos ajudar a reproduzir ou se nós vamos transformar essa realidade. Muito bom. O Tiago, acho que ele está falando de esquinas, né? Acabando a live, teremos uma matéria sobre o Enem em nosso site. E o Felipe pergunta quais serão as consequências para o jornalismo dessa pandemia. E aí talvez eu emende na pergunta dele, que eu acho que tem a ver com a tua pesquisa, né, Rodrigo, para falar sobre o ensino de jornalismo também, né? Então, assim, com certeza vai trazer consequências tanto para o jornalismo, quanto para o ensino de jornalismo, quanto para a pesquisa sobre isso, né? Então, já emendo a minha pergunta na do Felipe, porque a gente tem algumas outras e a gente vai tentar dar conta delas todas.
Beleza. Bom, eu acho que o jornalismo nunca foi tão necessário, esse é um chavão, né? Mas de fato eu acho que essa informação de qualidade, acurada, né? Ou seja, precisa, plural, ela nunca se mostrou tão importante. Porém, o mercado jornalístico também talvez nunca tenha estado tão frágil, né? A gente tem visto aí Folha, Estadão, Globo, todos sugerirem redução enfim, de salário baseado também numa redução de jornada, que a gente não sabe se vai acontecer efetivamente a redução de jornada, e isso é bastante preocupante. Então, eu, novamente, pensando aí nessas esperanças, né, pós-pandemia, eu espero que o jornalismo seja reconhecido como um serviço de alto impacto social, assim, imprescindível realmente para a sociedade, e que isso impacte na criação de outros modelos de negócio. Então, se é importante para a sociedade como um todo precisa se cotizar para sustentar o jornalismo. A gente tem isso em alguns outros países. Então, por exemplo, na Europa, o Google tem um fundo importante de financiamento. Eles são obrigados, né? Não fazem isso porque são bonzinhos, muito pelo contrário, porque senão faziam no mundo inteiro, né? Google, Facebook, todas as big techs que destruíram o modelo de negócio jornalístico, né? Eles são obrigados, por meio de recolhimento de impostos, a bancar parte do jornalismo digital nesses países. Eu acho que parte um pouco por aí. O ensino e a pesquisa de jornalismo, eu acho que eles vão ser impactados também, mas eu não consigo dimensionar muito bem esse impacto ainda. Eu não sei se você tem uma intuição. Eu acho que a gente vai ter essa centralidade absoluta mesmo do jornalismo profissional versus fake news, essa centralidade do jornalismo contra-atacando mesmo, eu vejo como um contra-ataque, né, enquanto uma instituição, pensando no jornalismo como uma instituição que quer ter o monopólio sobre o discurso do real, ou que quer dizer o que é importante realmente, quer ser ouvido sobre isso, em contraposição a atores políticos, enfim. E eu acho que talvez o ensino do jornalismo volte um pouco, eu tenho pensado nisso já há alguns anos, acho que a gente fala bastante disso na Casper, né? Do ensino do jornalismo voltando a esses cânones, né, Michele? Pluralidade, acurácia, né, a precisão, a checagem, essa volta aos procedimentos que fizeram o jornalismo ter um monopólio sobre o relato do real, né? E que talvez precisem ser redescobertos, porque tem muita gente que acha que o jornalismo é fazer textão, tem gente que acha que dá para colocar jornalismo profissional e político com o mesmo grau de credibilidade, né? Aliás, essa é a estratégia dos políticos, né? O ataque do jornalista aos jornalistas e à ciência tenta credibilizá-los também como sendo atores que poderiam falar sobre o que é a realidade. Eles não podem, eles têm assim, é uma contradição de princípios, porque eles têm interesse, né, em moldar essa realidade, não em fazer o relato da realidade como a ciência e como jornalismo, né? Eu consigo intuir, talvez, e é muito no âmbito da intuição também, uma coisa, um campo assim de pesquisa relacionada talvez às condições de trabalho dos jornalistas nessa época, né? Assim, como que os jornalistas conseguiram trabalhar para fazer jornalismo nesse momento. Também vejo muito essa coisa do jornalismo mediado pelas telas, porque tem gente fazendo reportagem não presencialmente, né? Então também vejo isso como um campo de exploração. E vejo muito o jornalismo como um papel, até estava na live de esquinas com a Rádio Gazeta hoje à tarde, conversando com os jovens repórteres, né, sobre isso. Acho que eu vejo um papel do jornalismo como memória desse momento também, né, por causa disso, porque acho que como fonte, né, legítima, né, que pode narrar essa história desse lugar. Então eu vejo esses 3 pontos também como pontos candentes, talvez, para pesquisa nessa área. Mas voltando para as nossas perguntas, a Bia Sálvia pergunta assim: como vocês enxergam a questão da saúde mental dos estudantes na pandemia? É possível exigir o mesmo nível de produtividade dos tempos, aspas, normais aos alunos? Bia, um beijo para você. Estou acompanhando o Panelinha Cast, ela com a Carolina, Uhum. tem um podcast muito bacana, super descontraído, enfim. São pesquisadoras do CIP. São maravilhosas, são maravilhosas. Maravilhoso.
Escuta, Bia, saúde mental, produtividade e tal. Eu acho, enfim, essa coisa de produtividade, né, Michelle? A gente estava comentando um pouco, né? Como é, assim, um lance perverso, né? De pensar. A gente tem uma vivência... acho que é até legal compartilhar um pouco isso, né? Eu tenho filhos, a Michelle tem filhos, e a gente conversa muito sobre isso. Então, a nossa vivência é de uma exaustão e de achar que a gente não está sendo produtivo, né? E eu vejo muitos alunos e pessoas que não têm filhos e tal, não sei o quê, que têm passado por situações de transtorno mental mais ligadas à depressão, a uma ansiedade, etc e tal, mas tendo em comum também essa preocupação com a produtividade, né? Eu estou deprimido e não estou conseguindo produzir. Então, de um lado, a gente está exausto e não está conseguindo produzir, do outro lado, você tem pessoas deprimidas e ansiosas sem conseguir produzir. Ou seja, me parece que o grande problema é essa tara pela produtividade, né? Eu realmente acho que a gente não deve se cobrar nesse sentido. O Christian Dunker, na live dele sobre educação, ele fala justamente isso. Não entrem nessa, né? Não entrem nessa. Estamos num momento absolutamente especial. Vamos, num certo sentido, ele vai usar uns termos mais fortes, né? Dar uma banana para isso, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que Maravilha. relativizar. É um momento de tolerância, eu tenho dito a isso. Então, para os alunos, não abusem, mas assim, se precisar entregar um trabalho atrasado, entrega atrasado, a gente vai conversar. Não é isso que vai mudar a cotação do dólar, aliás, né? Enfim, o que vai mudar a cotação do dólar é confiança no país, né? Aparentemente, isso está mais difícil do que relativizar o prazo de um trabalho. Eu acho que o momento é de tolerância, é de entendimento, é de checagem constante com as pessoas que estão próximas da gente para ver se elas estão bem, né? Porque não é fácil o que nós estamos vivendo, né, gente? Eu, de forma alguma, considero o mimimi a questão da saúde mental em pessoas como a gente que tem privilégio, sabe? Eu acho que essas questões elas precisam ser olhadas, precisam ser acolhidas realmente. Claro, a gente tem uma situação de outras pessoas, né, dramática. Tem gente que está com fome nesse momento, se aglomerando nas agências da porra da Caixa Econômica Federal aí, porque não tem R$ 600 para comer. Isso é terrível, né? É terrível. Mas isso não significa que a gente não precise tratar e considerar e olhar com muito carinho e cuidado, tolerância mesmo, acho que é a palavra principal, para esses momentos. Então, eu sou super a favor de flexibilizações, assim. O que não dá para fazer agora, a gente corre atrás depois. O que, na verdade, né, Rodrigo, é uma. Eu tenho brincado e falado que a quarentena é a vida com fermento. E tem sido isso para mim em relação a isso também, né? No geral, eu já acredito que a gente precisa acolher situações específicas, né? Situações de pontos fora da curva, situações de doença, situações de uma condição não, digamos, ideal para o momento da educação, né? Então, assim, o que a gente está vivendo agora é que está tudo com fermento. E aí a gente está dando opinião muito particular, né? Porque de como a gente lida com essas situações, né? É importante o pessoal entender. Tem muitas perguntas nesse sentido do diálogo com a saúde mental. Biso Clássico fala, né? Pessoalmente, acredito que as questões emocionais do isolamento podem afetar, sim, a experiência do aluno. E que haverá mais espaço para discussão da saúde mental na educação depois da pandemia. E aí tem uma outra pergunta nesse sentido da Sara, dizendo... Ah, não, desculpa, a Sara está perguntando uma coisa diferente. É a Isa, que diz que fala da ansiedade em relação à necessidade de produzir, especialmente no meio acadêmico. O meio acadêmico cobra da gente essa produtividade, né? Então, quando a gente está em ambientes em que essa produtividade não tem essa tolerância da qual a gente estava falando, fica realmente mais difícil lidar, né, nesse momento com tudo que a gente está passando. A Sara perguntou assim, Rodrigo, você quer comentar? Não, eu só queria dizer que a minha impressão, assim, podemos, eu acho que um pensamento que pode acalmar, assim, gente, tá todo mundo fudido, né? Então, eu não consegui ler uma página de um livro, além dos meus livros para fazer aula aqui, As certo? aulas. Uhum. Estamos aguardando, né, Michele, o resultado da Compos aí, que é um congresso importante, né, da área de comunicação, já há mais de um mês, então eles adiaram 2 vezes o prazo, então tá todo mundo ferrado, gente. Então, assim, por isso que o momento é de tolerância realmente, né, de falar, olha, nós temos coisas mais importantes, nós estamos lutando pela vida,
Nesse momento nós estamos lutando pela vida, não para entregar um trabalho ou fazer tal e tal coisa, enfim. E talvez essa seja uma briga importante de ser comprada, né? De novo, a propaganda do Enem. A vida não pode parar. A vida precisa parar, certo? Se a vida não parar, nós vamos morrer, certo? A realidade é essa, as pessoas vão morrer. As que voltarem ao trabalho vão morrer, vão abrir espaço para outras pessoas voltarem ao trabalho também, que vão morrer e assim por diante. A gente precisa parar nesse momento. No meu, não ficaria com essa... Tentaria não ficar com essa neura, porque eu sei que é uma disputa desigual às vezes, né? Totalmente desigual, e depende muito do ambiente onde você está e se esse ambiente é realmente um pouco mais ou menos tolerante a essas especificidades todas, né? Mas sim, eu acho que estamos vivendo uma disputa de sentidos em relação a esse momento, né? Estamos vivendo uma janela de oportunidade, estamos sendo obrigados a parar. Não, tem gente que está tendo que entregar exatamente o que entregava antes ou mais, né? Porque ainda está tendo que lidar com essa carga toda. Então, como que a gente responde a isso individual e coletivamente, de novo, né? Buscando resgatar o sentido da educação aí como essa liga, né? Rodrigo, eu vou ter que fazer uma última pergunta, tá? Porque senão a gente passa do tempo e o Instagram vai derrubar a gente. Infelizmente, porque tá uma conversa maravilhosa. O Edu Reis, querido, beijo. Boa noite, professores. Queria perguntar sobre como o jornalismo pode driblar a desinformação desenfreada nessa pandemia para ter um jornalismo mais didático e até mesmo conscientizador. Eu acho que o Edu fala um pouco do papel educativo do jornalismo, né, Rodrigo? É verdade. O Edu, grande fã da série Brooklyn Nine-Nine, ele que me apresentou essa série aí, que também não estou conseguindo avançar, viu, Edu? Então não estou conseguindo nem ler, nem assistir Netflix nesse momento. Mas, enfim, vou superar essa primeira temporada aí. Um abraço para você, parabéns pelo trabalho que você tem feito em Esquinas, né? Primeiro, eu quero registrar que eu acho que o jornalismo está fazendo um bom papel, né? Eu acho que é um momento de retomada importante do jornalismo. Eu acho que se a gente não teve uma debandada completa do isolamento social, que é uma medida necessária, né, mas que no Brasil vem sendo sabotada, a gente sabe bastante bem dessa história, também por causa do jornalismo. Né? Eu acho que houve uma escuta atenta a quem precisa ser escutado nesse momento, que são os cientistas, os sanitaristas, os infectologistas. Eu acho que há uma busca por atualização, há uma busca pela precisão da informação, né? Talvez a gente ainda tenha uma deriva para o sensacionalismo, né, em alguns momentos. Então, acho que é importante a gente trazer a história das vítimas, ainda mais num contexto de negacionismo, né? Mas se a gente ficar também sem avançar a partir disso, eu acho que aí a gente entra numa espiral que é o interesse do público versus o interesse público, né? Que é a discussão também já conhecida do jornalismo. Mas eu acho, Edu, basicamente que é fazendo o trabalho, a lição de casa, de apurar decentemente, de buscar pluralidade, de checar, que, diga-se de passagem, é algo que foi deixado de lado por muitos veículos que tiveram uma deriva importante para a opinião. Né? Eu acho que a gente mergulhou também num contexto de fake news porque você teve um deslize muito grande, que é compreensível porque é mais barato você fazer um jornalismo opinativo do que um jornalismo informativo. Isso custa caro, dá trabalho, enfim, você precisa mobilizar equipes, mas que eu acho que nesse momento foram adequadamente mobilizadas. Né? Você pega o exemplo da Globo, que eu, assim, acho que não não estou aqui para defender a Globo, mas em um aspecto específico, que foi essa pivotagem da programação pro jornalismo, quase que o dia inteiro. Isso achei interessante, admirável, num certo sentido, né? Falar, bom, é isso que a gente precisa nesse momento. Eu vou querer saber de algumas considerações finais suas, Rodrigo, mas queria cumprimentar o professor Heitor, que está aqui na live, mandando coraçõezinhos para a gente, grande poeta. O que você diria para a gente encerrar a nossa conversa, Rodrigo? O que fica dessa nossa discussão? Que mensagem, talvez de esperança ou não? Não, eu acho que o que fica é assim, a nossa busca por um sentido em tudo isso que a gente está vivendo, né? E essa busca por um sentido me parece que passa pelo entendimento de que a gente tem um papel agora aqui, né? E que a gente vai ter um papel
depois que tudo isso acabar, seja lá o que acabar signifique, né? Então, como que a gente pode contribuir para estar no sentido da mudança e não da reprodução? Se você está gostando do mundo assim, beleza, pode reproduzir, ficar no sentido da reprodução, do reacionarismo, enfim. Caso você não esteja, o que pode ser feito, né? Nos diferentes papéis sociais que você exerce, não estou aqui defendendo o jornalismo militante, né? Eu também acho que é importante dizer isso, assim. Mas enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto aluno, enquanto XPTO, né? Como que você vai poder dar a sua contribuição para uma transformação social, para enfrentar uma situação que não vai ser fácil. A educação, para mim, tem tudo a ver com isso mesmo, porque é ela que nos faz pensar sobre isso, né? É ela que nos obriga a parar. No momento em que falam para a gente a vida não pode parar, é a educação que fala, não, a vida precisa parar para você olhar para o que você tem feito e saber como é que você vai seguir adiante logo a seguir, né? Eu acho que é isso. Lembrar que a gente precisa refletir muito sobre as nossas escolhas aí, que elas têm um impacto importante, né, Michele? No que eu acho que a gente não pode tudo. O Paulo Freire dizia, né? A educação não pode tudo, mas pode alguma coisa. E eu acho que a gente não pode tudo, mas a gente pode alguma coisa também. E coletivamente a gente pode mais ainda, né? Com certeza. Que bom estar num coletivo junto com pessoas como você e o professor Heitor, que está dizendo que precisamos de outro papo desses com vocês, porque ainda há muito o que conversar. Mandou um grande beijo. Gente, muito obrigada. Rodrigo, muito obrigada. Realmente, eu acho que tem muita conversa ainda para fazer. Na semana que vem, a gente tem conversas com o professor Márcio Rodrigo e com o professor Jefferson Mariano sobre o mercado de audiovisual e sobre produção de informação e trabalho e os impactos do coronavírus para essas áreas. Depois a gente ainda tem outras 3 lives, a gente vai repassando o calendário sempre aqui em Esquinas. Sigam Esquinas para ficar atentos nas lives e também na cobertura maravilhosa que vocês estão fazendo. Parabéns desse momento aí que a gente está vivendo. Obrigada, Rodrigo. Um beijo, gente. Valeu, beijo, obrigado, viu? Fiquem bem. Tchau, tchau. Também. Se cuida. Valeu.